Galera, é o seguinte, precisamos conversar sobre Zelda Tears of the Kingdom, porque ele é o fim do Nintendo Switch. No Nintendinho fomos abraçados por um ritmo de jogos bastante consistente, que apesar de divertidos, a grande maioria parecia ter a mesma cara. E dizer isso, estranhamente, não está associado aos visuais. Na realidade, bem pelo contrário. Esse era um dos aspectos que diferenciava os jogos. No geral, a grande maioria, até por conta das limitações da época, consistia em uma linha reta, destruir inimigos e elementos de plataforma para você poder superar. Muitos dos seus títulos favoritos desse período provavelmente eram assim. Mas até que chegou Zelda, que revolucionou nesse sentido. Ao jogar o primeiro Zelda no Nintendinho, o jogador era posto em um cenário com diversas opções de caminho, sem saber o que fazer, muito menos para onde ir. À medida que você explorava o ambiente, era possível encontrar itens, descobrir um pouco mais da história e até conhecer personagens. E tudo isso trazia o que chamamos de imersão e interatividade, já no ano de 1986. O cenário simplesmente acontecia, não era apenas um plano de fundo, o que fez com que a franquia sempre fosse ambiciosa. E isso nos trouxe até Breath of the Wild. Em termos de extensão de mapa, até antes da chegada do seu sucessor, Breath of the Wild foi o jogo mais ambicioso da franquia, mas não necessariamente porque ele inovou, e sim porque ele pegou o que foi feito no primeiro Zelda e trouxe a patamares inimagináveis. Uma das principais reclamações desse jogo é que é muito fácil de ficar perdido nele, o que é uma verdade. O estímulo da gameplay é deixar o jogador livre para fazer o que ele quiser e a hora que ele quiser, sendo esse último ponto mais importante inclusive, porque você pode derrotar o chefe final sem demora. O problema, no entanto, é que da mesma forma que isso foi proporcionado pelo hardware mais avançado do Wii U, quando comparado com o Nintendinho, é claro, também foi limitado pelo mesmo. O jogo era incrível, mas as quedas na taxa de quadros por segundo demarcam isso no console. Mas e numa nova plataforma? O que é possível fazer? Zelda Tears of the Kingdom responde isso e, além da imersão que sempre foi a base da série, consegue levar a interatividade do ambiente a patamares estratosféricos. E talvez ainda estejamos sendo modestos demais. Mas para entender por que ele representa o fim do Switch, vamos começar por onde se deve. Pelo começo, porque até na hora de selecionar como teria seu início, o jogo brilha. Sem muita demora, Link e Zelda são introduzidos na primeira animação em um cenário completamente distinto do que estávamos acostumados em Breath of the Wild. O local é linear, apertado e com uma gameplay relativamente scriptada que não te dá muita liberdade para se fazer o que quiser. Ali, o foco é a história, mas também aproveita para poder focar nos visuais e, por que não dizer, focar na cereja do bolo do vídeo de hoje também. Chegaremos nesse ponto. Com uma tocha que gera iluminação no ambiente e self-shadow nos personagens, a sombra deles sendo projetada neles mesmos, temos o primeiro vislumbre da parte artística do game. Tears of the Kingdom nesse ponto não faz nada de muito diferente de Breath of the Wild, mas faz mais questão de mostrar com mais frequência e incisividade do que ele é capaz de fazer. Os modelos apoiados por um estilo aquarela, extremamente destacados pelo controle das sombras geradas pelos self-shadows e também a iluminação do fogo em si, são no mínimo sensacionais quando atuam em conjunto para a parte artística poder acontecer. O cenário é completamente escuro e assim o foco é apenas Link, Zelda, seus assets individuais na modelagem e suas expressões faciais. Um foco que foi permitido apenas por conta de todo esse conjunto da iluminação. Observar a construção do modelo de Link, como já era de se esperar, é um show à parte. Nada ali é texturizado. Os objetos são renderizados em software individualmente para serem acoplados ao personagem, e como estamos falando de uma vestimenta mais completa, lembrando que Breath of the Wild já permitia que você escolhesse a roupa do personagem, podemos dizer que vestido assim, dessa forma, ele se torna um dos modelos mais complexos do Nintendo Switch justamente por conta de tantos itens que você consegue ver na roupa dele. Já indo um pouco mais a fundo na iluminação do ambiente em si, ela revela como esse jogo foi feito para o Nintendo Switch e por que ele foi possível aqui. As texturas têm iluminação indireta achatada, e isso acontece para deixar o ambiente com níveis de sombreamento variados, tornando aquilo mais natural. E ainda assim, cada parte pode ser influenciada pelo efeito do fogo. Só que até aí nada demais. Ainda estamos falando de recursos que estão presentes há várias gerações nos videogames. Clarear ou escurecer texturas, achatar sombras ou elementos desse gênero são técnicas utilizadas até no PS3 ou Xbox 360. Mas lembrem-se do que conversamos. A iluminação indireta é a chave para entendermos como esse jogo acontece. Agarrem essa informação. Depois de eventos que destacam mais uma vez o excelente modelo dos personagens, com movimentação individual para os assets acoplados aos modelos, somos introduzidos a uma outra caverna. E ao sair dela, o título eleva suas expectativas para o que está por vir, e isso acontece no sentido literal da palavra elevar também. O jogo finalmente nos apresenta todo o seu mundo com um novo cenário, as Ilhas no Céu. Muito diferente de como apareceu
apareceram nos trailers e gameplays, essas ilhas são maiores do que aparentam ser, mas mais interessante do que isso é a construção delas. O conceito de Hyrule, que é o terreno principal do game e cenário base de Breath of the Wild, foi utilizado aqui também. Em outras palavras, geometria e condições climáticas vão estimular a criatividade do jogador para que ele resolva da maneira mais viável possível como passar por um obstáculo para chegar até determinado local nas Ilhas do Céu também. E na parte técnica, isso impacta muito, porque não estamos falando de pequenas ilhas apenas. Pensar que o jogo é grandioso porque ele aumentou as possibilidades de cenários é uma forma muito limitada de pensar, embora ela por si só já seria o suficiente para impactar os jogadores com a parte técnica, principalmente caso se considere o hardware do Nintendo Switch. A grandeza está presente em absolutamente tudo, e por isso a sensação de escala do jogo foi feita pensando nisso. Os horizontes são grandiosos, as estruturas seguem esse estilo, e os cenários têm a mesma visão, e aqui ainda estamos considerando apenas um tipo de ambiente. É um fato dizer que as ilhas estarem separadas serve para poder facilitar o carregamento de detalhes no local que você pretende explorar. Assim, ao invés dele renderizar tudo de uma vez, considerando ainda que temos o mundo de Hyrule abaixo na superfície, ele pode fazer isso de forma parcelada. Só que essa separação se justifica pela grandeza do novo ambiente. O local é tão ambicioso que mesmo nesse início não é uma tarefa difícil passar cerca de 5 ou 6 horas até o momento de sermos introduzidos à superfície de Hyrule. Então aqui temos a resposta para uma de nossas perguntas. O que é possível fazer com o hardware à frente do Wii U usando as mesmas características técnicas do jogo anterior, porém no Nintendo Switch? A resposta é essa. As travas da limitação foram removidas. O jogo estrategicamente nos apresenta o subsolo como um cenário explorado, depois as Ilhas do Céu e por fim Hyrule. Em outras palavras, primeiro vem as novidades e depois o que nós já conhecemos. Com o avanço do Nintendo Switch, tivemos um aumento de 3 vezes no ambiente e o mais impressionante, sem loadings. Quando olhamos para o hardware do Switch, vemos tantos jogos com diversas dificuldades técnicas que acontecem muito provavelmente em função da sua demanda, começamos a entender como a escolha de cada recurso visual artístico de Zelda foi inteligente. Ainda no trecho inicial das Ilhas no Céu, entendemos a magnitude com a qual o jogo se apresenta, mas também respondemos como o Switch rodou o jogo ao observá-la. Então vamos em busca disso. A direção artística do game é no mínimo impecável. A cada 10 passos que você dá nesse trecho das ilhas, você encontra uma parte que te impressiona visualmente. Ao sair com o link da água, para indicar que ele está molhado, as gotículas são representadas com Billboard Particles, que são partículas representadas por texturas em 2D que mudam de ângulo de acordo com o posicionamento da câmera para parecerem mais naturais e assim não revelarem a sua principal limitação, que é justamente o fato de ser em 2D. Feixes de luz invadem as árvores e são apoiados por um resultado volumétrico no final para ajudar no clima fantasioso do game. Não o bastante, por conta das nuvens estarem muito mais próximas, diversas vezes o cenário é impactado por um nevoeiro feito com texturas com transparência que tem um controle tão sutil na sua densidade que se aproxima muito de um resultado volumétrico no fim. A atuação dele com a luz, inclusive, é fenomenal. Graças à conceituação artística, ambos conversam tão bem, gerando um glow e embaçando a visão do personagem, que é difícil perceber que a névoa é uma textura. Parece que ambos são reproduzidos com a utilização de recursos volumétricos, mas não são, apenas a luz é. As nuvens que andam aos montes também não passam de grandes placas texturizadas com capacidade de transparência, mas a estética é tão bem feita e a densidade do elemento é tão alta que é impressionante mesmo para um console de 2017. E na audácia de se esgueirar na parte técnica, enquanto se explora esse novo ambiente, também encontramos algumas shrines que nos revelam alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, o tipo de geometria nesse ambiente é diferente das ilhas, então em algumas dessas shrines o tipo de material é diferente, enfatizando sua representação com o aspecto refletivo. Em outras shrines, a física se destaca pela destrutibilidade natural de uma estrutura, e em dado momento temos também o X da nossa questão, que é aonde queremos chegar. Para renderizar o reflexo de um ambiente, apenas o Link tem seu modelo invertido com a baixa opacidade no cenário. Os demais objetos têm seus reflexos com o leve uso de uma propriedade de brilho especular, e isso acontece apenas para poder determinar que ali é onde o reflexo está acontecendo. Não necessariamente temos o objeto sendo refletido exatamente como vemos com o modelo do personagem, temos apenas um indicativo. E eis o ponto. Ao observar grandes skyboxes, que são o plano de fundo do cenário, acontecerem em alta qualidade, o tipo de sistema
sistema de nuvem, a iluminação indireta e até esses reflexos, a gente entende que Zelda Tears of the Kingdom roda no Switch usando recursos clássicos. Não existe hardware potente o suficiente e nem recursos inovadores, apenas a criatividade de quem desenvolveu. E é por isso que, quando todos esses recursos clássicos são combinados, a conceituação artística do jogo os apoia, e o resultado é incrível, mas ainda assim existe espaço para se surpreender. Nos ambientes internos, o jogo traz a névoa renderizada de forma diferente à forma como ela é renderizada nos ambientes externos, aplicando capacidade interativa ao reagir aos movimentos de Link aqui. Suas pegadas têm profundidade. O padrão de cor do cenário também influencia em superfícies, sendo uma breve característica da iluminação global e valoriza muito o sistema de dia e noite dinâmico do jogo. E isso quer dizer basicamente que uma superfície com determinada cor pode influenciar em outra superfície ao ser inferida por uma luz. Acontece tudo de forma pré-calculada, é claro, mas ainda assim, pensar que um Nintendo Switch tem essas miudezas é algo sensacional. E por falar em miudezas, ainda estamos falando do mesmo mundo vivo de Breath of the Wild, ok? O que quer dizer que apesar dessa extensão e aumento de tudo o que foi visto, ainda temos árvores sendo dinamicamente destruídas, fogo sendo ateado e uma vegetação que reage à forma com a qual você está passando por ela. É sensacional. E a cereja do bolo que falamos no início é: tudo isso acontece considerando 3 ambientes e sem loadings na transição entre eles. Zelda Tears of the Kingdom é o fim do Nintendo Switch. Nenhum outro jogo vai conseguir fazer nesse hardware o que esse jogo fez, algo que só foi possível graças ao foco permitido pela exclusividade e pelos seus longos anos de desenvolvimento. Hyrule deixou de ser ambiente protagonista agora para se tornar mais um ambiente do título. Mas me conta, quais são suas opiniões sobre os gráficos de Zelda Tears of the Kingdom? Você acha que o aumento na extensão do game é justificável para ele ter se segurado nos visuais quando comparado a Breath of the Wild? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.